Brasil, construtor de ruínas. A potência do ele não. A grande oposição a Bolsonaro, e também a mais visível, foi feita por mulheres na eleição de 2018. As mulheres, porém, não são um genérico. Bolsonaro perdeu mais votos entre as negras do que entre as brancas. Entre as nordestinas, mais do que entre as do Sul e do Sudeste. A divisão regional, que já havia ficado clara na eleição de 2014, é outro indicador importante na partição histórica do Brasil. O ele não, hashtag que se tornou o maior movimento de oposição a tudo que Bolsonaro representa, colocou centenas de milhares de pessoas nas ruas em 29 de setembro de 2018. E começou numa página de Facebook, Mulheres Unidas contra Bolsonaro, criada por Ludmila Teixeira, uma mulher nordestina da Bahia, de origem periférica e negra. Em alguns dias, o grupo já reunia 1 milhão de mulheres de todos os pontos do Brasil. No dia da manifestação, tinha mais de 3 milhões de integrantes. Negar a centralidade desse movimento de mulheres na oposição a Bolsonaro e ao autoritarismo que ele representa, na eleição mais complexa da democracia brasileira, obedece à mesma lógica sexista, machista e patriarcal que o presidente eleito representa. Parte da esquerda foi rápida em culpar o movimento ele não pelo aumento das intenções de voto em Bolsonaro revelado pelas primeiras pesquisas publicadas após a manifestação. Intelectuais, supostamente esclarecidos, fizeram questão de esquecer de outras variáveis. E também que política não é um instante, mas processo. Excluído o ele não, haveria muito pouco para a parcela dos brasileiros que rejeitou Bolsonaro poder contar ao mundo. Assim como afirmar que fez oposição consistente ao projeto autoritário de poder. O ele não foi o principal movimento de resistência a Bolsonaro e, num momento tão polarizado, conseguiu unir pessoas que até então nem se falavam, para muito além dos partidos políticos. Provou algo transgressor em um movimento tão precário. É possível conviver com as diferenças e lutar por aquilo que é comum. De Dilma a Amélia, de Marcela a Fernanda. Como Fernanda Lima entra nessa história? Ela, tão sulista, tão branca, tão loira, num modelo de beleza tão padrão, que talvez fosse aprovado até mesmo pelos rigorosos critérios de seleção de Carlos Vereza, o que não quer corpos feios nas ruas. Quando Amor e Sexo começou em 2009, possivelmente muitos esperaram apenas a excitação, no sentido Silvio Santos, de uma mulher jovem e bonita falando de sexo e com pouca roupa. Fernanda mostrou que é possível discutir sexo com inteligência e franqueza sem nem se tornar um clichê de revista feminina, nem uma Barbie para consumo masculino. Com boa direção e equipe de redatores, Amor e Sexo é um programa que foi se tornando cada vez mais interessante, acompanhando o frescor e o estilo pé na porta dos novos feminismos. As últimas temporadas do programa refletiram o momento político das lutas identitárias. A partir de 2014, essas questões foram ganhando espaço progressivo no palco. E não apenas na boca de Fernanda. A apresentadora branca e heterossexual soube compreender seu lugar de fala, conceito que marcou o debate na segunda década. Fernanda compartilhou o microfone, e o programa tornou-se um espaço para ecoar várias identidades de gênero e de raça. E fez isso num momento em que outras vozes, em especial a de pastores evangélicos neopentecostais e a sua bancada no Congresso, negociavam poder e recursos públicos a partir de ideias como a de que só existe um tipo de família, a do homem com a mulher, e a que a homossexualidade pode ser curada, como se doença fosse. Do objeto do desejo de homens pelo país, a Fernanda, que não se deixou objetificar, passou a ser odiada por uma parcela dos machos nacionais e nacionalistas.
Ela não só falava de sexo sem ser para o gozo dos homens, como repudiava publicamente o assédio sexual. Ao compartilhar o microfone com outras identidades de gênero e raciais, a apresentadora tornou-se, para esta parcela da população, uma traidora de seu gênero e raça, num país marcado pelo racismo e pela homofobia, que passaria a ter também um presidente declaradamente racista e homofóbico. Fernanda Lima poderia ocupar apenas o lugar de mãe bem-sucedida daquela que alguns consideram a família perfeita. Tem um marido igualmente branco, loiro e bonito, tem gêmeos igualmente brancos, loiros e bonitos. Estão prontos para posar para as revistas de celebridades, o que também fazem. Mas Fernanda recusou o que para muitos era o seu melhor papel, ou o único, e usou o espaço que conquistou para debater as outras possibilidades de existir nesse mundo. É chamada de imbecil pelo eleitor de Bolsonaro exatamente por não ser a imbecil que esperavam que ela fosse. Se fosse imbecil, o clichê da loira burra, o bolsomacho estaria coçando a barriga satisfeito, porque acreditaria que tudo tinha voltado ao seu lugar. Fernanda é exatamente aquela que não se tornou bela, recatada e do lar, como foi descrita a mulher de Michel Temer, em perfil na revista Veja. O alvoroço causado pela jovem e loira esposa de Michel Temer ainda precisa ser mais bem estudado. Marcela não foi um apêndice do governo Temer, mas a própria expressão do governo Temer. Marcela foi vendida como uma personagem de propaganda de geladeira dos anos 60. Muitos de seus admiradores, porém, inclusive na imprensa, ao falar sobre ela, soavam como personagens de folhetim de Nelson Gonçalves, o escritor que melhor compreendeu a psicologia e o comportamento da tradicional família brasileira, em todas as suas pulsões sexuais e na interseção da vida pública com a privada. Que Marcela é de fato, o público não sabe. Michel Temer traiu a companheira de chapa, Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta da história do Brasil, que tomou posse ao lado da filha e não de um marido. Temer, o vice-conspirador, estreou como presidente, por força de um impeachment, com um ministério totalmente branco e masculino, como se o Brasil ainda estivesse na velha república. Marcela não aparecia nesse retrato, mas era onipresente. Ela não era apresentada como a grande mulher atrás do homem, mas como um bibelô de longas pernas. A ex-miss Paulínia, décadas mais jovem, cuja principal missão era assegurar a potência do presidente do Brasil, levando-a da alcova, e a palavra arcaica é proposital, para o espaço público. Como numa crônica de Nelson Rodrigues, Temer sofreu durante a maior parte do governo de problemas com a próstata e teve que conviver com uma sonda na uretra. Um dia aparecerá alguém com talento suficiente para fazer um folhetim de ficção dessa crônica palaciana de poder e de sexo, com personagens desequilibrando-se entre potência e impotência. Pessoalmente, nunca senti tanta falta de Nelson Rodrigues como naqueles dias. O deslocamento do lugar da mulher, da primeira presidenta, o papel de máximo protagonismo de um país, para o de primeira-dama clássica, o bibelô por trás do pequeno grande homem, é decisivo. O roteiro do impeachment tem muitas faces. Uma delas é a da primeira mulher que assumiu o poder no Brasil, sendo expulsa pela traição ética de um homem que ocupava um lugar subalterno, e pela imoralidade pornográfica de um Congresso composto majoritariamente por homens. A tragédia culminou, como já mencionado, com a declaração do então deputado Jair Bolsonaro ao votar pelo impeachment. Em memória de Carlos Alberto, brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Vou repetir. Naquele momento, ninguém afirmaria que, apenas 2 anos depois, Bolsonaro seria eleito presidente. Mas sua corrida rumo à vitória começou ali, com a intercessão da tortura sofrida durante a ditadura por uma mulher,
a presidenta que seu voto ajudava a expulsar do posto para o qual foi eleita, e a apologia ao torturador. Quando nada aconteceu após a fala criminosa e sádica de Bolsonaro, quando o impeachment sem justificativa consistente foi consumado, a sociedade brasileira ultrapassou um limite para o qual já não sabemos se há retorno. Naquele momento, o impeachment deixou de ser um instrumento previsto na Constituição. Bolsonaro o converteu em um novo episódio de tortura para Dilma Rousseff. As instituições compactuaram com o crime e ou se omitiram, mostrando-se aquém da democracia. Durante o processo eleitoral, outra vítima de tortura foi atacada pelos seguidores de Bolsonaro. De novo, uma mulher. E de novo, não acredito que o sexo e gênero sejam coincidências. De Amélia Telles, o herói de Bolsonaro primeiro mandou que lhes arrancassem a roupa. Depois, aplicaram choques em seus seios, na vagina, no ânus, no umbigo, nos ouvidos e dentro da boca. Em outra sala de tortura estava seu marido, também sendo torturado. Ele entraria em coma pelos golpes infligidos em seu corpo. Quando Amelinha estava urinada e vomitada, o militar mandou chamar seus 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 4. O menino não reconheceu a mãe, pelo tanto que a tortura a tinha desfigurado. Só reconheci você pela voz. Ele lembraria muito mais tarde. A menina perguntou: Mãe, por que você está azul? Só então a Melinha percebeu que os hematomas tinham deixado seu corpo inteiramente azul. No segundo turno da campanha eleitoral de 2018, a pedido da equipe do candidato Fernando Haddad, Amélia e sua filha gravaram um depoimento para o programa político na TV, testemunhando o que viveram. Na sequência, seguidores de Bolsonaro promoveram um linchamento nas redes sociais. Inventaram que ela tinha esquartejado 2 militares quando fazia resistência à ditadura. Criaram uma ficção em que a vítima seria a torturadora e assassina. Inverteram e subverteram a realidade. E a ameaçaram de morte. Então, com 74 anos, foi como se Amélia estivesse sendo torturada mais uma vez. O judiciário, que nada fez com relação à apologia ao torturador cometida por Bolsonaro, dessa vez censurou a voz de Amelinha ao proibir o programa. A liminar que a calou foi concedida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com justificativa de que o programa promovia uma distopia simulada. Os depoimentos das torturadas na ditadura revelam que havia um sadismo particular no ato de infligir sofrimento às mulheres. Primeiro, muitas delas foram estupradas. Baratas e ratos enfiados em suas vaginas eram outra técnica habitual. Ao dar seu depoimento sobre a tortura que sofreu no regime de opressão, a jornalista Miriam Leitão relatou que os torturadores botaram uma jiboia viva em sua cela, apagaram a luz e a deixaram lá. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, comentou na ocasião: coitada da cobra. Choques nos seios, no ânus, na vagina, eram habituais. Muitas mulheres, como Crimeia Smith, foram torturadas mesmo estando grávidas. Irmã de Amelinha, Crimeia foi espancada diretamente por Ustra. Ela estava com 7 meses de gestação. Ustra a tirou da cela pelos cabelos e começou dando tapas em seu rosto. Ela foi sendo arrastada pelo corredor, sempre apanhando. Desmaiou e, quando recuperou a consciência, já estava na sala de tortura, toda urinada. Era só o primeiro dia. Nos seguintes, Crimeia foi torturada pela equipe do coronel. Ustra só entrava na sala de tortura para dar uns tapas e ir embora. Este é o homem que inspira Bolsonaro e cujo rosto foi estampado em camisas exibidas por seus filhos e seguidores durante a campanha eleitoral, sem que o judiciário achasse que fosse um problema.
O ódio das mulheres que ousam sair do lugar destinado a elas emergiu com toda a força no processo eleitoral de 2018. Depois de ser reprimido nos últimos anos pelo politicamente correto que Bolsonaro e seus seguidores tanto abominam.